Fala, meus amigos e minhas amigas, estamos aqui diretamente de Sergipe para todo o Brasil com o primeiro episódio do podcast Prosa Legal. Meu nome é Daniel Igor, sou advogado, professor e estou aqui com meu parceiro Igor Franco. Olá, meus amigos, Igor Franco aqui, também advogado. Vou ladear aqui durante esse Prosa Legal, esse podcast que está se iniciando nesse primeiro episódio. Já vou adiantando que aqui vamos trazer pessoas do nosso mundo jurídico que têm um renome, que tem uma história muito interessante aqui para contar para vocês. Então, fiquem ligados. Esse é o primeiro de muitos. Com fé em Deus. Eu e Daniel aqui vamos trazer pessoas que vão, com certeza, trazer muitas inspirações para a vida acadêmica, profissional, seja na advocacia, qualquer profissão ligada ao nosso mundo, que é o mundo jurídico. Perfeito, Igão. E aqui nós temos hoje um convidado de honra para esse primeiro episódio do podcast. Vou aqui ler um mini currículo dele, um resuminho de um currículo muito extenso, que é o professor e doutrinador Eduardo José da Fonseca Costa. As informações: juiz federal de Ribeirão Preto, bacharel em Direito pela USP, pós-doutor pela Unicino, especialista, mestre-doutor em Direito Processual Civil pela PUC São Paulo, membro fundador e ex-presidente da ABDPRO, Associação Brasileira de Direito Processual, diretor da Revista Brasileira de Direito Processual, membro do Instituto Pan-Americano de Direito Processual. Um currículozão, hein? Cansou, não? Peraí. Professor de mestrado da Universidade Nacional de Rosário, na Argentina, professor de mestrado e doutorado da Universidade de Ribeirão Preto e diversas outras coisas que, se eu citasse, íamos passar o primeiro podcast todo. Pelo piloto ia ter que só para apresentar o currículo. Meu irmão. Estamos aqui com ele, grande mestre, professor Eduardo, agradecido demais por estar aqui em Sergipe, né? De vir aqui para um evento e nos deu a honra de ser o primeiro entrevistado no nosso podcast. É um prazer recebê-lo aqui e tenho certeza que daqui sairão grandes histórias inspiradoras da sua vida profissional, acadêmica, para realmente ser uma luz para muitas pessoas do mundo jurídico. Seja bem-vindo. Bem-vindo, amigo. Obrigado, meus queridos, pela oportunidade de estar mais uma vez aqui em Sergipe, que está tão embrincada na minha história pessoal e profissional. Muito prazer em estar com vocês. Enfim. Coisa ótima, coisa ótima. E aqui eu acho que vai ser interessante para a gente começar. Né, seu nome já é citado pelo mundo afora, não falo nem no Brasil, nesse âmbito do nosso grande processo civil, e nós somos amantes, tanto eu quanto o Daniel. Para começar, eu acho que é mais do que interessante é você citar primeiro quem é Eduardo José da Fonseca Costa. De onde você veio? Pergunta profunda. Pois é. Eu sou filho de uma família tipicamente paulistana. A minha mãe é retirante do sertão pobre do Nordeste, filha de uma família de 12 irmãos, praticamente criada só pela mãe. Foi morar na periferia da capital paulista, onde conheceu meu pai. Meu pai, já filho de uma família da zona norte da capital paulista, com descendência portuguesa e italiana. Se casaram, tiveram eu e minha irmã. Eu fui criado ali na periferia de São Paulo, na Zona Norte, onde estudei a vida inteira, em escola pública. E minha vida mais ou menos foi assim. Cresci estudando numa escola de rede estadual. Quando foi chegando próximo ao período vestibular, eu me interessei antes pela carreira militar. Cheguei a ingressar na Escola Preparatória de Cadetes do Exército, em Campinas. Saí. Depois tentei a carreira de engenharia. Ingressei no curso de Engenharia Aeronáutica do ITA, em São José dos Campos, onde fiquei menos de um ano. Também não me identifiquei com o curso. Aí, em crise em relação ao que eu queria fazer da vida, fiz um psicotécnico e deu jornalismo, diplomacia e juiz. Falei, olha, preciso escolher um curso que seja mais ou menos comum às três, e lá pela frente eu me defino. E me pareceu mais razoável escolher o direito. E aí foi amor à primeira vista. Antes desse psicotécnico, nunca tinha pensado em entrar no mundo jurídico? Não. Na família tem alguém Ninguém. Foi o primeiro, pioneiro? Ninguém. Na família do meu pai há muitos professores. Professor de artes, professor de história. E
servidores de quadro de apoio em escolas públicas e pessoas muito afins às humanidades. Eu venho de uma família que lê muito, não obstante uma família muito simples. Meu pai é um leitor compulsivo, a minha avó, que ajudou a me criar, meus pais trabalhavam fora, eu passava o dia todo com a minha avó. Isso foi dos 4 aos 14 anos. Minha avó era outra leitora compulsiva, embora uma mulher que só com 1º grau de instrução. Então eu cresci nesse ambiente de leitura. As pessoas mais importantes da minha vida liam muito. E a gente acaba copiando aquilo que vê, né, desde criança, e esse hábito foi incutido em mim desde muito cedo. A minha avó apaixonada por poesia, meu pai apaixonado por política, minha mãe apaixonada por religião, e são assuntos dos quais eu até hoje gosto muito. Então eu sempre tive um pendor por ciências humanas e uma dificuldade grande em ciências exatas. Isso é interessante porque eu percebo que a grande parte dos processualistas, parte deles tinha uma facilidade ou vieram até de uma das ciências exatas. Pelo menos eu percebo que às vezes existe essa associação, já que o processo é algo complexo por si só. Né? Então eu percebo muitos processualistas que confessam para mim, não, eu sempre me identifiquei com exatas. Então até foi o meu caso. Eu não é que eu não me identificava, eu acho que eu tive maus professores de matemática, física e química. Quando chegou no 3º ano, me despertou, 3º ano do ensino médio, me despertou o interesse pela carreira militar, na qual o domínio de ciências exatas é muito importante, por razões óbvias da arte e da ciência militar. Então eu precisei estudar um pouco mais, comecei a me aprofundar, e aí comecei a ver que gostava. Desde criança eu já percebi em mim um raciocínio analítico, que acho que ainda conservo, embora me dedique ao direito em geral e ao direito processual em particular. Então foi fácil adentrar o universo das exatas. Depois eu comecei a perceber que eu gostava menos da ciência e da tecnologia, e no fundo eu gostava mais da filosofia que estava por trás de tudo aquilo. Então, o caminho seguinte foi ir para a filosofia e da filosofia ir para as ciências humanas, nas quais hoje eu me encontro. Mas ficou muito de mim, ficou muito em mim deste período das ciências militares, da tecnologia, da matemática, enfim. Não é sem razão que, assim que eu ingressei na Faculdade de Direito, eu me apaixonei rapidamente pela obra do Ponce de Miranda. Foi uma identificação natural, porque eu via no vocabulário dele termos e expressões que me eram comuns, por exemplo, no curso de engenharia do ITA. Eu já tinha uma boa familiaridade com mecânica quântica, com teoria da relatividade, com cristalografia, que eram ramos do conhecimento natural que o Ponce dominava profundamente. Só coisa leve, né, Daniel? Muito coisa leve. O Ponce é interessante porque, para quem não tem formação em matemática, em física e em química, escapa muita coisa. Eu percebo muito isso na área processual. Ele usava muitas expressões que ele trazia de ramos da física. Por exemplo, eu adorava estudar no curso de engenharia mecânica quântica. Não é essa mecânica quântica para místicos e esotéricos que se vende por aí. Mecânica quântica séria, em linguagem matemática apurada. E aí, quando eu fui estudar a teoria das ações em Ponce de Miranda, eu me deparei com uma quantidade imensa de analogias que ele fazia com o universo subatômico. Aquela ideia de pacotes ou quanta de energia, os níveis de eficácia, a ideia de eficácia alicerçal, eficácia principal ou força de uma sentença. Então, eu comecei a identificar, no vocabulário técnico do Ponce de Miranda, expressões justamente de ciências exatas, expressões de cristalografia,
expressões de estática e dinâmica, enfim. Então foi uma identificação muito rápida. E isso escapa a quem não tem essa formação. Mas Você perde muito daquilo que ele quer dizer usando aquelas analogias e aquelas metáforas. Então, durante essa sua vida acadêmica, já se apaixonou pelo direito processual? E já sabia que essa era a área particular? Não, na universidade. Eu fui até o 5º ano da faculdade odiando processo civil e penal. Por quê? Depois eu fui entender o porquê. Eu tive bons professores. O Largo São Francisco, onde me graduei, é um celeiro de grandes processualistas, especialmente de grandes juristas da ciência processual civil. E eu simplesmente achava que não gostaria daquilo, como não gostei. Porém, quando eu me formei, eu precisei trabalhar. O meu sonho era prestar concurso. Como eu expliquei, eu vim de uma família muito simples e as coisas foram ficando cada vez mais difíceis exatamente no último ano da faculdade. Meus pais faliram, depois se divorciaram, minha irmã entrou em depressão e aí eu precisei acionar um plano de emergência, abandonei a ideia de só estudar para poder ingressar numa carreira de concurso disputado, como são as carreiras, por exemplo, de juiz e promotor, e eu precisei recuperar emocional e financeiramente a minha família. Então eu me vi obrigado, a contragosto, portanto, a trabalhar para ganhar dinheiro o mais rápido possível. Comecei a procurar anúncios em jornal para a contratação de advogado júnior. Mandei alguns currículos, fiz algumas entrevistas. E assim que eu tirei a minha carteirinha da OAB, eu fui trabalhar no escritório, onde depois me tornei sócio. E esse escritório fazia muito contencioso civil e tributário. E aí eu fui obrigado, por imperativo profissional, a estudar direito processual. Como eu já tinha muita familiaridade, muita não, mas alguma familiaridade com a obra do Pontes de Miranda, mas familiaridade com a obra jusprivatista dele, não com a obra processualística. Já tinha lido textos do Pontes de sociologia geral, de sociologia jurídica, de epistemologia, de teoria do conhecimento, de psicologia jurídica, de antropologia. O Pontes escreve também sobre tudo isso. Foi natural que eu procurasse, dali por diante, entender a ciência processual civil a partir da obra dele. À época também havia um pontiano que depois deixou de sê-lo propriamente, mas à época talvez tivesse sido o grande processualista pontiano, que era um gaúcho chamado Ovídio Batista. Comprei as obras do Ovídio, já tinha alguma coisa do Pontes, juntei uma grana, comprei os 7 volumes do Tratado das Ações, tinha alguns fascículos dos comentários ao CPC de 73 e, repito, a contragosto, comecei a sentar a bunda na cadeira e estudar a visão pontiana sobre processo civil. Agora, e aí eu me apaixonei. Agora, só um parênteses, que acho bem interessante isso. Tudo isso por uma necessidade prática. Da vida, para colocar dinheiro no bolso e pagar as contas de casa. E interessante que ele cita aqui, por exemplo, matérias que nós pegamos nas faculdades, no início, no primeiro período, e que nós não temos maturidade nenhuma. Exato. E que se leva muito depois, por exemplo, à advocacia, como você está citando. Sim. Então, por exemplo, ciência política, psicologia jurídica, a gente entra na faculdade imaturo, sem saber, às vezes, o que quer. Eu, por exemplo, tive conhecimento, assim, tive um afinco maior por direito, mas para o meio do curso, que eu tive ali um reconhecimento do que era aquilo que eu queria, consegui estudar mais. Então, essas primeiras, a gente passa batido, né, estuda, na verdade, decora para poder passar, mas se vê que muito depois vale muito a pena. Interessante. O início da minha advocacia contenciosa civil foi muito marcado pelas visões exatamente do Ovídio e do Pontes. E aí eu comecei a me apaixonar não só pela prática processual civil, pelo cotidiano do fórum, como eu comecei a me apaixonar
pelo modo de teorização que Pontes e Ovídio faziam sobre o processo. E aí eu entendi por que eu não gostava do direito processual civil do Largo São Francisco, que é a grande sede da chamada Escola Paulista de Direito Processual. Na verdade, eu não concordava com nada daquilo. Então, Pontes é uma espécie de persona não grata na Academia de São Francisco, por uma série de razões que talvez não dê tempo para explicar. E aí eu entendi, falei, agora eu entendo por que eu não gostava de processo civil, porque aquilo não me fazia nenhum sentido. Não o processo civil, mas o modo como se fazia ciência processual civil na tradição paulista. E para mim não foi difícil mergulhar em Pontes, porque como eu já contei para vocês nos bastidores, eu desde muito cedo, durante o curso, me apaixonei muito mais pela escola do Recife do que pela escola de São Paulo. Eu, com 19 anos, li a obra completa do Tobias Barreto, o grande sergipano. Eu tenho a obra dele completa, lida de ponta a ponta, de A a Z e grifada. E Pontes é um filho espiritual da escola do Recife. E ainda assim eu achava que Pontes não fechava em alguns pontos. E aí é só depois que eu virei juiz é que eu entendi o que faltava. E que também não estava presente no modo paulista de se entender o direito processual, que é o pensamento garantista. Então, na verdade, a minha formação ela vem de dois troncos. A minha formação como cientista do processo vem, num primeiro momento, de Pontes de Miranda e Ovídio Batista, e, num segundo momento, do pensamento garantista tão caro, assim, mais divulgado, na América Espanhola e na Espanha, e em alguns poucos autores em Portugal. E aí isso fecha a minha formação. E não sem razão, são duas linhas de pensamento proscritas no âmbito paulista, seja na PUC de São Paulo, seja especialmente na Universidade de São Paulo. Perfeito. E em relação a o senhor começou a advogar, verificou que, de fato, determinadas matérias que, enfim, são até negligenciadas na academia, porque talvez muitas pessoas que estão lá, como o Igor falou no começo do curso, não tenham a noção de como, por exemplo, o conhecimento processual faz toda a diferença, obviamente, na prática, né? Eu sempre digo que processo civil é engenharia do direito. É justamente onde você pega aquele direito que você aprendeu e você consegue dar efetividade prática fazendo a diferença na vida do cidadão. E depois você vai falar aqui de garantismo para que as pessoas que estão nos ouvindo ou assistindo possam entender o que é isso. Agora, você aprendeu o processo, começou a advogar. Advogou por quantos anos? 10 anos. 10 anos de advocacia. Foram 7 anos de advocacia privada, intensa, e 3 anos de advocacia pública. E como é que tem essa virada de chave? Porque você falou que no psicotécnico que você fez, que o levou a fazer direito, saiu juiz. Sim. Então, no caso, hoje você é juiz federal de Ribeirão Preto, mas advogou por 13 anos. No caso, essa virada de chave para se tornar um juiz foi um sonho que surgiu durante a advocacia, ou desde aquele psicotécnico você já vinha batalhando para ingressar na magistratura? Como eu disse, era um sonho de faculdade. Eu passei os 5 anos da faculdade querendo ser juiz. Fiz estágio na magistratura. Estagiei ao longo de 2 anos ou mais na Escola Paulista da Magistratura. Passei por várias varas da Justiça Estadual da Comarca de São Paulo. Porém, como eu disse, ao cabo da faculdade, no 5º ano, a minha família foi mergulhada num problema emocional e financeiro terrível. Então, num projeto emergencial, foi um plano B. Eu precisei, às pressas, abraçar a advocacia. Não é algo para o que eu havia me planejado. Então, não foi só aprender de uma hora para outra direito processual civil. Eu precisei, de uma hora para outra, arrancar de mim uma vocação para a qual eu não me sentia inclinado. Porque achava, como ainda acho, que precisava de uma dedicação exclusiva de estudos para poder entrar. É muito complicado você se submeter a um concurso desse porte envolto nos dramas diários de uma advocacia séria.
E eu nunca gostei de fazer as coisas de uma maneira improvisada, amadora. Eu virei advogado e mergulhei na advocacia para poder fazer a melhor advocacia possível. O problema é que, depois de algum tempo, as vocações começam a gritar dentro de você. E tenho muita gratidão pela advocacia. Eu sempre costumo dizer que as conquistas das quais eu mais me orgulho foi no exercício da advocacia. Embora não sinta que seja a minha grande vocação, não tenho a menor dúvida de que tive momentos emocionantes, felizes e tristes, ao longo desses 10 anos. E quem é advogado sabe exatamente do que eu estou falando. É adrenalina constante. Constante. E aí aquela necessidade voltou. O que mudou é que, durante a faculdade, eu queria ser juiz de direito. Com os anos de advocacia, eu comecei a me apaixonar mais pelas matérias típicas da Justiça Federal. Além de advogar em contencioso civil e empresarial, eu tinha uma boa advocacia tributária, contenciosa judicial e administrativa. E aí prestei concurso para a Procuradoria da Fazenda Nacional, passei rápido, porque eu já tinha uma boa formação, uma boa experiência. Nunca deixei de estudar, mesmo trabalhando como advogado, como um rato de fórum. Eu nunca deixei de fazer as minhas leituras de filosofia, de teoria política, de filosofia jurídica. Aí fica fácil. Estudar direito, lendo Ponte de Miranda, todos esses autores são muito mais difíceis de ler. O Código Civil, Direito Civil, a doutrina fica muito mais simples. Eu não simples. fui um concurseiro típico. Agora, então, isso, inclusive, que eu acho bastante interessante, porque, como você bem falou, acho que uma das maiores dificuldades das pessoas que ingressam na advocacia, mas têm uma vocação ou uma pretensão no concurso, é justamente conciliar a vida corrida, porque corrida eu sempre digo que a vantagem, por exemplo, do advogado autônomo, a vantagem é que ele não tem aquele horário para trabalhar. E a desvantagem é justamente a mesma, que ele não tem horário para trabalhar. Então, embora seja uma rotina dinâmica e maleável, e isso seja a vantagem, porque, por exemplo, um advogado autônomo, a depender, ele não precisa esperar um período de férias, ele pode conseguir se ajustar, tirar umas férias, mas nas férias ele vai receber, eventualmente, a ligação de um cliente, vai surgir alguma situação. Então, para muitas pessoas, conciliar essa rotina da advocacia com o concurso público parece quase impossível. Mas aí, ouvindo agora o seu depoimento, né, e até clamando por uma dica para as pessoas que advogam e que, porventura, desistem do concurso, mesmo tendo uma vocação, é possível fazer essa conciliação entre a vida prática e entre o estudo para um concurso público. O que eu fiz foi o seguinte: quando eu era advogado privado, eu fiz um pezinho de meia. Porque eu continuei sustentando a minha família. Eu continuei arcando com as dívidas que os meus pais haviam contraído e que não conseguiam pagar. Eu precisei negociar com a agiota e com coisas que o valham. Então eu fiz um pezinho de meia e fiz um cálculo. Olha, para eu continuar pagando as contas aqui de casa, para não faltar arroz e feijão na mesa, para eu pagar a prestação do meu carro, para eu poder comprar meus livros, para eu poder pagar o cursinho preparatório, eu vou fazer um pé de meia que vai durar 3 anos. Eu preciso passar em algum concurso em 3 anos. E assim que eu comecei a estudar, abri o concurso para a Procuradoria da Fazenda Nacional. Eu tinha uma excelente experiência prática na advocacia tributária. Consultiva, mas principalmente contenciosa, judicial ou administrativa. Defendi muito auto de infração de ICMS, PIS, COFINS, IPI, enfim. Então eu tinha uma vivência muito boa em direito tributário. Aliás, durante a faculdade eu achei sempre que seria um tributarista. Eu achava que eu ia fazer doutorado e mestrado em direito tributário e ser um juiz de vara de fazenda pública. Foi de longe a matéria que eu mais gostei, porque era muito analítica, me lembrou muito os tempos de ciências exatas. Então, ingressar na Procuradoria da Fazenda foi, para mim, uma escolha natural. E eu passei rápido. Eu obtive uma excelente classificação. Eu lembro que foi um concurso com 15 mil candidatos.
Eu passei em terceiro lugar e fui trabalhar em São Paulo, onde eu morava. Passei por vários setores da Procuradoria da Fazenda, mas daí veio a coceirinha. Eu quero ser magistrado, mas agora eu quero ser magistrado federal. A vocação. Porque eu comecei a me apaixonar por direito tributário, já gostava muito de processo civil. Eu não tinha formação penal. E eu tinha uma formação processualista ceifada, porque eu não conhecia de processo penal. Eu fui conhecer direito penal e processo penal para valer trabalhando como juiz, caindo em varas com competência cumulativa. Eu fui juiz em varas federais de fronteira. Eu fui juiz em Corumbá, na fronteira com a Bolívia, e em Ponta Porã, na fronteira com o Paraguai. Então, ou eu aprendia processo penal na marra, ou eu não aprendia. O que foi muito bom para a minha formação como processualista garantista. Porque, como vocês sabem, os garantistas defendem uma teoria unitária do processo. Pouco importa o adjetivo de processo civil, penal, administrativo, trabalhista. O processo é sempre um direito de defesa do cidadão contra os eventuais arbítrios do Estado. E aí, essa acoplagem do processo penal na minha vida fechou a formação de que eu precisava, para me reputar de maneira séria, um garantista com G maiúsculo. Então, eu estudei depois. E estava na PFN e falei, não, preciso ser juiz federal, acho que é isso que eu quero. Também passei rápido. Mas daí já bem maduro, né? Eu já tinha 7 anos de advocacia privada, quase 3 anos de advocacia pública. Eu já tinha um mestrado, eu estava terminando o mestrado, eu já tinha especialização. Na verdade, eu tenho 4 especializações. Eu cito só de processo. Eu já tinha feito em constitucional, em direito dos contratos, em processo tributário. Então, eu falei, acho que tenho uma bagagem de estudo que vai me facilitar, como me facilitou, estudar para a magistratura federal. Tanto que, praticamente, eu só estudei matérias com as quais eu não tinha familiaridade. Então, eu fui estudar penal, processo penal, administrativo, ambiental e previdenciário, e um pouco de internacional. Então, eu não estudei comercial, civil, processo civil, constitucional, tributário. Então, eu ganhei tempo. Eu passei em menos de um ano. Eu comecei a estudar, em menos de um ano eu estava tomando posse. Aliás, comecei a fazer as minhas provas para a magistratura aqui em Aracaju. Né? Eu fiz a primeira fase, prova de testes, a segunda, que é a prova dissertativa e de sentença, em Aracaju. E tomei posse logo depois no Tribunal Regional Federal da 5ª Região, sediado em Recife, mas fui lotado em Natal, no Rio Grande do Norte, onde passei todo o meu estágio probatório. Esse concurso que você fez, era aquele concurso que você estava fazendo realmente apostando suas fichas, naquela ânsia de passar? Não. Ou era simplesmente mais um que... Isso me ajudou muito, porque eu já era procurador da Fazenda. E eu gostava daquilo. Modéstia à parte, acho que fui um procurador da Fazenda Nacional bem sucedido. Me destacava entre os colegas, exerci funções de chefia, trabalhei em equipes de ponta, como a equipe de grandes devedores. Então, assim, eu tive uma boa desenvoltura dentro da carreira. E lidava com 2 matérias que me apeteciam, que era o direito tributário e o processo civil, porque eu trabalhei a maior parte do meu tempo dentro da PFN, no setor de defesa nas ações judiciais. Então, eu lidava com as matérias das quais eu mais gostava. O que também me ajudou, obviamente, depois a trabalhar como juiz federal. Então, basicamente, foi esse o caminho. E fez tranquilo o concurso? Meio despretensioso? Foi, porque eu falei assim, se não der certo, eu já tenho uma carreira da qual eu gostava. Não era o sonho de consumo, mas era garantia. Mas era uma carreira digna. Eu não fazia. Todos os dias de manhã eu levantava de bom humor para trabalhar, não era um peso. Então eu falei, se não der certo, eu tenho advocacia pública. Isso me tirou o peso da responsabilidade. Então, repito, eu não era um concurseiro típico. Eu estava feliz como procurador da Fazenda, achava que seria mais feliz como juiz federal.
Então, não tive a pressão, nem de familiares, nem uma pressão própria. Isso me relaxou para poder passar com tranquilidade. E isso é interessante porque eu percebo, eu dou aula para concurso, para OAB, e eu percebo que o que elimina muitas pessoas da prova não é a questão da bagagem de conhecimento, mas é justamente essa pressão que a pessoa coloca, que às vezes é interessante que às vezes não vem dela, né? Às vezes vem, inclusive chega a ser uma coisa até que cultural, essa questão do concurso público e o direito. Por exemplo, você se torna advogado, Igor deve também passar por isso, e quando a pessoa fala, tá formado, tá fazendo o quê? Tô advogando. Ah, um dia vai ser juiz. Ah, um dia vai ser promotor. E pior, tá só advogando? Ou tá só advogando, né? Como se a advocacia fosse, na visão em si, aquele primeiro degrau para uma coisa maior. Né? Então, acaba se criando até no meio acadêmico, né, talvez uma pressão de que a pessoa no direito ela só será bem-sucedida se passar em um concurso público ou se tiver um cargo. Né? Mas eu acho que isso é mais forte no Nordeste, onde vivi por 3 anos e senti isso. Lá no Sudeste, não. Em São Paulo, essa veia concurseira é muito menor. É porque também em Sergipe vieram muitos concurseiros. A iniciativa privada é muito forte, os grandes escritórios do Brasil estão em São Paulo. Você tem grandes empresas e, portanto, grandes departamentos jurídicos. Então, é muito comum, em São Paulo, os egressos das principais faculdades irem para a iniciativa privada e irem dignamente. Interessante. Sendo muito bem remunerados e fazendo excelentes carreiras. Aqui no Nordeste, a presença estatal é maior. O Estado é um fator, talvez o principal fator de desenvolvimento econômico regional. Então, é natural que as pessoas aqui tenham um pendor maior para o concurso público, e não é sem razão. Sim. Quando você olha os primeiros colocados dos grandes concursos públicos federais, em geral, os primeiros colocados são nordestinos. São nordestinos. Ou são da região norte, mas principalmente são nordestinos. Essa realidade em São Paulo é um pouco diferente. E até mais ou menos os anos 2000, isso também é muito nítido, os paulistas não se interessavam muito por concursos públicos federais. Eu lembro que eu me formei no Largo São Francisco. Eu acho que isso é um pouco de ranço das revoluções de 30 e 32, que criou em São Paulo uma espécie de cultura paulistocêntrica. Eu me lembro que durante a faculdade o sonho dos meus colegas eram ser desembargadores do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Esse interesse mais federalizado por concursos não estaduais, assim, isso veio depois, isso veio mais ou menos na era FHC. Então eu vivia, isso era muito interessante, porque eu vivi no olho do furacão desse espírito paulistanista, ou paulista. Né? O Largo São Francisco foi um centro irradiador de ideários que povoaram a Revolução, por exemplo, constitucionalista de 1932. Grandes heróis que, por exemplo, formam a sigla MMDC, eram alunos do Largo São Francisco. Então, eu conheci de perto o modo paulista de entender a si, de entender a política nacional, e um pouco daquele ranço de mágoa que ficou dos paulistas contra o resto do país. Isso se dissolveu bastante já. Mas até os anos 90, isso, para mim, era bastante nítido. Então, repito, o sonho meu e dos meus colegas, a gente nem pensava em concurso federal, AGU, ST. Imagina ser ministro do STJ, isso para a gente, ministro do Supremo. E se repararem, até mais ou menos os anos 2000, o Supremo Tribunal Federal, por exemplo, teve pouquíssimos ministros paulistas, ou que viveram em São Paulo. Isso muda um pouco do governo FHC para frente. FHC vive em São Paulo, Lula vive em São Paulo, e aí a gente assistiu a mais nomeações de paulistas. Perfeito. Interessante. E mudando aqui um pouco o assunto, chutando a bola para o outro lado, quando é que começou essa vontade de escrever? Nós conhecemos livros de sua autoria. Quando é que começou essa descoberta dessa competência que é a escrita e de teses aí que você traz, que encanta a gente, faz a gente estudar e pensar muito? Por exemplo, nós tivemos a oportunidade de ter um evento ontem e eu vi muito o que você tinha a dizer e todos ficaram
chocados e trabalhando a mente para esse novo tema, né, para quem não conhecia, e trazer esse raciocínio do garantismo, que a gente também às vezes não para estudar sobre. Como é que começou aí essa ideia de escrita para livros, né, acadêmicos? Eu sempre gostei de escrever. Eu comecei muito novo, com 14, 15, 16 anos, a escrever contos. Gostava de escrever contos, crônicas. Também vem de uma família de leitores e escritores. Meu pai sempre escreveu poesia, minha avó escrevia discursos. Enfim, tenho parentes que são escritores de livros. Mas eu não me sentia seguro para escrever sobre o direito. Após a insistência de alguns amigos, Edu, você precisa produzir. Não me acho um escritor competente, mas me acho um escritor metido a besta. Né? Eu sempre dei a cara para bater. E, na verdade, a minha iniciação na escrita jurídica ela é tardia. Eu comecei a escrever... O primeiro artigo eu escrevi em 2002. Foi sobre tutela antecipada. E eu não tinha título nenhum. Eu me lembro que eu tinha algumas ideias, alguns insights analíticos sobre a estrutura das chamadas tutelas antecipadas. Eu produzi um artigo de mais ou menos 30, 35 laudas. Era sobre a execução de liminares em ações condenatórias pecuniárias, que é um tema que até hoje é muito pouco trabalhado, mal trabalhado, diga-se, na doutrina brasileira. E eu falei, como é que eu vou publicar isso aqui? Então, eu descobri, na revista de processo, um e-mail, que era o e-mail o e-mail do editorial da revista. E eu coloquei lá meu nome, currículo, advogado em São Paulo, ponto. E aí passaram-se semanas, acho que se passaram meses. E aí eu recebi um telefonema no escritório. A secretária disse, Eduardo, tem aqui uma ligação de uma professora que se disse da PUC, chamada Tereza Arruda Alvim, na época Tereza Arruda Alvim Vamber. Ela queria falar com o senhor. Eu achei que fosse trote, né? Trote, imagina. E aí, quem conhece a professora Tereza, ela fala rápido pelos cotovelos e aquele fluxo verbal intenso e eu li seu artigo, vou publicar, sempre que você tiver coisa, não manda para o editorial, não, manda para mim. Me deu o telefone dela, me deu o e-mail dela, falou, tiver alguma coisa para publicar, você manda direto para mim. E aí publicou. E o que me chamou a atenção é que foi o segundo artigo da revista. Geralmente o primeiro é de um autor de grande renome. Eu não me lembro mais do nome do autor. Era um autor assim, desses titulares de universidades públicas. Sim. E depois veio o meu artigo. E aí isso me encorajou, que foi um artigo elogiado. Depois, por coisas do destino, foi o artigo que me fez entrar no mestrado da PUC. Por quê? Porque, por essas andanças da vida, eu me encontrei uma ex-colega de faculdade que trabalhava no escritório do professor Donaldo Armelin, que era professor dos programas de mestrado e doutorado da PUC de São Paulo. Foi desembargador, estava aposentado, um grande processualista, desses gênios que escrevem pouco. E ela falou, olha, ele me perguntou esses dias de um artigo, se eu conhecia aquele rapaz, um tal de Eduardo José da Fonseca Costa, ele adorou o artigo, comentou comigo. Ela falou, eu conheço esse cara, estudou comigo no Largo São Francisco. Que legal. Ela chama Ana Paula Chioviti. Ela falou, você não quer assistir uma aula lá de ouvinte? Eu falei, Ana, sabe que sempre foi meu sonho fazer mestrado. Eu sempre quis fazer na USP, porque a PUC é muito cara, eu não tinha condição financeira de arcar com a mensalidade. Mas eu posso ser ouvinte lá, eu vou lá assistir. O que você quer que eu faça? Vai lá assistir as aulas, eu sou assistente dele. Eu falei, tudo bem.
Quando é que é? Acho que era de quinta-feira à noite e tal. E fui. Fui lá, ninguém me conhecia, não era ninguém, né? Era um advogado de São Paulo. Já estava na advocacia há 5, 6 anos. Já tinha abandonado o sonho de ser juiz. Já tinha abandonado o sonho de ter uma carreira acadêmica. Eu já estava resignado com o meu destino, que era trabalhar, arrancar liminar de juiz, pagar as contas de casa e tal. Já estava resignado e um pouco desiludido. E aí a primeira aula dele, era um senhorzinho muito elegante, já infelizmente falecido. E ele, a primeira aula era com mestrandos e doutorandos da PUC, gente muito preparada. E o tema era a teoria da ação. E eu dominava esse tema de algum modo, porque eu já tinha lido muito Pontes de Miranda e Ovídio, autores para os quais a teoria da ação é o creme de la creme. E aí eu, muito metido à besta, como sempre fui, comecei a levantar a mão. Porque como é que era a dinâmica das aulas do Donaldo? Ele fazia um tema de seminário, ele dava um tema, fazia, 20 perguntas, aí os alunos tinham que apresentar as respostas e sempre tinha um expositor. E aí tinha um expositor, acho que era um doutorando dele. Eu não concordei com nada do que ele falou. Começou a me dar coceira, quem me conhece sabe como é que eu sou. Aí o Donaldo deu a palavra, acabava a exposição de 1 hora, a gente tomava café, voltava, agora o pau come. As aulas do Donaldo eram assim, eram verdadeiras arenas de luta livre. E aí todo mundo concordando com o cara. Eu fiquei revoltado, eu falei, não concordo com nada que esse cara está falando. E aí eu levantei a mão, o Donaldo, muito inteligente, você está inquieto, o que você quer falar? Eu falei, eu discordo de tudo. Eu fiz aqui 10 anotações e comecei a falar. Aí ele arregalou um olho. E aí o pau começou a comer. E eu debatendo de igual para igual. Os caras, quem é esse moleque aí? E foi muito interessante essa primeira aula. Acabou a aula. Ele veio, ele tinha uma voz baixinha. Ele tinha uma voz igual do Vitor Corleone. Ele falava rouco, assim. E com aquele sotaque bem paulistano, italianizado. E ele é sempre muito monossilábico. Era muito lacônico nas palavras. Ele disse assim para mim: volte na próxima semana. Voltei e aconteceu a mesma coisa. Eu discordei de tudo que os caras estavam falando, comecei a defender as minhas teorias e tal. Acabou a aula, ele voltou. Por favor, volte de novo. E eu fui assistindo a todas as aulas. Depois ele me convidou para apresentar eu mesmo um seminário. Ele me imputou um tema. E, enfim... Não era nem aluno. Não era aluno. E eu nem cheguei a ser ouvinte. Porque eu nem fui matriculado como aluno especial. Eu era um ouvinte de fato, não de direito. E chegou causando. Foi mais ou menos isso. Então, meu ingresso na PUC foi muito natural. Eu fiz, depois, passei pelo processo seletivo, né? Você tem uma prova escrita, você é entrevistado por um professor. Depois eu soube que eu fui o primeiro colocado na prova escrita. Fiz um bom projeto de pesquisa. Já tinha um referendo dele. Então, foi ele que me colocou na PUC. E aí eu fui fazer o mestrado. Já estava desistindo de fazer mestrado, de ter carreira acadêmica. Então, eu entrei no mundo acadêmico de maneira muito tardia. Eu vi vários amigos meus irem fazendo mestrado e doutorado. E muito da minha frustração vinha do fato de eu ter sido reprovado 3 vezes consecutivas. 2 vezes na PUC e 1 vez na USP. Não, 2 vezes na USP e 1 vez na PUC. A primeira vez que eu prestei prova para mestrado da USP em processo civil, eu me lembro de ter ouvido o seguinte do professor: olha, não vou dar aqui o nome dele, já falecido. Falou: olha, você tem vocação para filosofia. Para processo civil, a sua vocação é nenhuma. Então, assim, já vou te avisar que eu não vou... Como se houvesse uma distinção, como se houvesse uma separação entre a ciência processual e a filosofia. E eu já cheguei defendendo coisas das quais ele discordava, que batiam de frente com o modo uspiano de pensar o direito processual. Então, na verdade, foi um pouco de imaturidade minha, né? Não tive a inteligência emocional, mas também não teria sido eu. Eu sempre tive problemas na vida com relação a isso. Eu sempre fui muito autêntico e firme nas minhas posições.
Falei, eu acho que eu vou me prostituir se eu fingir ter ideias que eu não tenho, para me adequar ao perfil do orientador. Até que eu me dei conta de que, na verdade, a USP não era o meu lugar. Embora tenha sido filho da USP, a minha visão processualística era diametralmente oposta a tudo aquilo. Com todo respeito à escola da USP. Mas não era o modo como eu enxergava o fenômeno processual. E eu percebi que a PUC me dava um pouco mais de abertura, como me deu na prática. E graças a Deus, tanto no meu mestrado quanto no meu doutorado, eu tive 2 orientadores que me deram muita liberdade de pesquisa, o que não é comum no meio acadêmico. Ou seja, nenhum desses professores impuseram a mim, como só ia acontecer, as suas visões de pensamento. Ou seja, que acontece muito. Eles não me usaram para replicar as ideias deles, que são o professor Donaldo Armelin e o professor Nelson Neri. Tanto que a minha dissertação de mestrado ia muito ao encontro das ideias do Donaldo, mas já a tese de doutorado, não. E ainda assim eles não interferiram um único milímetro nas minhas pesquisas, nem na bibliografia, nem na metodologia, nem na minha base conceitual. Isso me ajudou muito, porque eles entenderam o meu espírito arredio. Hoje você tem uma escrita, você é bastante ativo na escrita jurídica, e você tem uma rotina muito corrida. Além de ser juiz federal, você é professor, você é palestrante, e mesmo assim continua a ter uma coluna que você publica artigos, ainda hora ou outra sai um livro, sai artigos em publicações também em periódicos. A pergunta é, como é que você consegue produzir tanto, então, tendo uma vida tão corrida? Como é o seu hábito de escrita? Eu percebi logo de cara que eu não sou um escritor sistemático. Eu gosto mais de escrever artigos. Eu não tenho paciência para escrever livro com começo, meio e fim. Admiro muito autores com esse fôlego sistemático, como é o caso, por exemplo, do professor Fred Dier. Eu não tenho esse pendor sistemático. De escrever volumes, não, né, para graduação, tratados, ensinando o processo do cursos. Zero, do básico ao complexo. Eu tenho uma dificuldade, com todo respeito a quem faz isso, mas eu tenho uma dificuldade pessoal de publicar um curso ainda muito novo. Para mim, curso é obra de maturidade, é obra do fim da vida, é o testamento que um professor deixa depois de anos de docência, dizendo, olha, aqui estou condensando toda a minha experiência docente nesta matéria. É um legado que você deixa no final da vida. Então, como é em todos os países da Europa, por exemplo, a obra de maturidade de um processualista é geralmente um curso. Eu sempre gostei de escrever artigos. Eu sempre tive esse pendor, não um pensamento tópico, mas uma escrita tópica. E aí eu me tornei presidente da Associação Brasileira de Direito Processual e eu precisava viajar muito. Eu não tinha tempo para ficar abrindo notebook em avião. Demora até que aquilo abre, você começa a escrever e tal. Então eu comecei a desenvolver quase que a mania de escrever no celular. Então o que eu fazia? Bem, eu estou com o celular aqui no jeito, eu tenho um bloco de notas e eu começo a escrever aqui. Estou na fila do check-in, estou lá escrevendo. Estou na fila do check-out do hotel, estou lá escrevendo. Estou dentro do táxi, estou lá escrevendo. Estou no banheiro fazendo necessidades, estou lá escrevendo. Aí é brincadeira, e saem as melhores ideias. Pois é, ou não. É brincadeira, o cara tá estudando, se matando para estudar, aprendendo. Pois é. Pô, isso aqui é incrível. Não, agora, você quer dizer então que aqueles artigos complexos que você publica, você consegue escrever todos no celular. No celular. E se eu escrever no notebook, eu travo. Pô. Eu travo. No celular você escreve aonde? Bloco de notas? Bloco de notas. Você abre lá as ideias sujas e você vai... Sai. E aí isso é muito interessante, assim, porque você sabe que muita gente, para escrever, eu conheço muitas pessoas assim, tem todo um ritual. Tem gente que não consegue nem escrever, por exemplo, tem um ambiente, tem gente que bota aromatizador todo, aí para as ideias começarem a fluir, tem um espaço na casa e você consegue desenvolver isso. Não pode ter um pio. Eu precisei desenvolver, porque assim, eu comecei a pensar, eu sempre tive muitas ideias, eu falei, eu preciso colocar tudo isso no papel, eu não sei até quando eu vou viver.
né? Sem perder o raciocínio também, né? Então, ali Então o que eu imediato. precisei fazer? Eu falei, eu não posso depender do meu humor. Então eu tenho que escrever, estando com vontade ou não, inspirado ou não, em qualquer lugar onde eu estiver. E foi o que eu fiz. Falei, qual é a melhor maneira de fazer isso? Ou eu ando com um caderninho de bloco de notas dentro com uma caneta a tiracolo, mas nem sempre dá para fazer isso. Agora, celular você carrega para tudo quanto é lugar. Então eu falei, pronto, eu preciso aprender a escrever no celular. E eu fui me forçando a isso. A tal ponto que hoje eu só consigo escrever no celular. Enfim, talvez seja uma espécie de ritual. Mas, de qualquer forma, me permite... Tem uma produção maior escrever também. a qualquer momento. O que às vezes é um saco. Por exemplo, eu tô com a minha mulher no shopping. Ela tá comprando sapato. Aí o marido fica sempre muito... No sofazinho. No sofazinho. O castigo do marido, entediado. O que eu faço? Eu tiro o celular e começo a escrever. Não, e zero procrastinação, né? Então assim... E o que eu comecei a fazer? Eu falei, eu não vou ter tempo de escrever livros sistemáticos. Então, eu escrevo muito artigo que é tese. Já tem um monte de gente por aí que está fazendo dissertação de mestrado e doutorado, pegando um artigo meu e transformando num trabalho acadêmico. Eu tenho encontrado várias pessoas que fazem isso. Agora, Quinta, E eu vou jogando essas teses por aí. Isso é muito interessante, porque eu vejo muitas pessoas que, às vezes, têm uma possibilidade de produzir muito mais, mas, às vezes, por ter esse ritual de momento para escrever, Não dá hora para vazão. escrever, e acaba que tem gente que sempre vai procrastinando, entra o que o Igor falou da procrastinação, achando que, não, se eu escrever aqui não vai ficar tão legal. E é tão perfeccionista que espera o momento certo, o local certo, o jeito certo, que acaba nunca fazendo. Nunca faz. E às vezes quando você cria um hábito como o seu, né? Obviamente que eu particularmente não consigo escrever coisas complexas no celular. Eu acho que é até um ato heróico. O celular, no máximo, conversa de WhatsApp, quando é uma coisa mais complexa, eu preciso do computador para redigir. Mas também não sou chato em relação a ambiente, não consigo fluir as ideias calmamente. Agora, confesso que de vez em quando, a depender do nosso humor, a gente transmite isso pro texto, né? Imagina, sei lá, na fila do check-in, o voo atrasou, aí você está lá escrevendo sobre garantismo, mas chega assim, aí vai rebater algum outro artigo, aí você coloca lá, obviamente transmitindo seu humor para o texto. Mas é interessante esse seu hábito que você criou, porque você consegue produzir mais, você consegue produzir a qualquer tempo, pode não ficar, obviamente, em algum artigo tão perfeito, mas depois você consegue aperfeiçoar. Então, eu acho isso fora da curva. Agora, realmente, escrever no celular, agora imaginando tantos artigos que eu li, a impressão que dá é o cara, não, esse cara aí deve estar naquela biblioteca cheia de livros, né? Deve Não ter que não aquele tenha, momento, né? Escrevendo ali naquele momento calmo, né? E o cara lá no check-in e as ideias surgindo e ele conseguindo... Eu tive um exercício interessante, isso me ajudou muito. Na época eu fiquei bravo. Durante o meu processo de divórcio, eu fiquei de 3 a 4 anos sem ter acesso à minha biblioteca. A minha ex-mulher sequestrou a minha biblioteca. Acho que você sofreu dobrado aí, né? E eu não sabia onde os meus livros estavam. Sequestrou sua biblioteca. Enfim, mas hoje a gente se dá bem, temos um filho em comum, mas foi um divórcio um pouco traumático. Eu tô dizendo que você confessou hoje que ler e seu vício é comprar livro. Então imagina a tortura que foi. Foi. Mas isso me obrigou a escrever sem consultar. E isso, de uma certa maneira, me mostrou que, em geral, a maioria dos autores de processo escrevem livros sobre livros. E eu precisei escrever textos sobre a realidade. Que legal. Então, se vocês pegarem o meu processo de garantia, tem muita coisa que eu cito de cabeça. Primeiro que vocês vão perceber que não tem rodapé, porque quem escreve em bloco de notas não tem como colocar rodapé. Então eu faço igual o Pontes de Miranda, eu cito o texto citado no corpo do artigo. E eu precisei tirar de mim o que eu realmente pensava sobre o direito processual. E não o que o fulano A, B ou C dizem a respeito disso. Então, se vocês pegarem, por exemplo, os primeiros artigos, ou quase todos eles, porque o volume 1 do Processo de Garantia foi praticamente todo ele escrito quando eu era presidente da BDPRO e quando eu estava sem a minha biblioteca em mãos. Então, hoje eu só consulto a minha biblioteca para tirar uma dúvida muito pontual.
Porque hoje eu me forço a escrever sobre a realidade. Não escrever, redigir um escrito sobre escritos dos outros, que é o que de ordinário se faz na academia brasileira. Não é à toa a originalidade, né? Não é à toa. Então, eu precisei ser original, eu precisei sair do vício acomodatício de copiar o jeito de escrever dos outros, a conceituologia dos outros e a base metodológica dos outros e ser eu mesmo nos meus textos. Não sei se isso é uma qualidade, não sei se os meus textos são bons, mas com certeza são textos autênticos. Agora uma pergunta polêmica, aproveitando essa deixa aí que você nos deu. Na sua visão, é possível existir um processualista sem formação prática? Eu acho muito difícil. Não é à toa que o Ponce de Miranda, isso já virou um chavão, dizia que o direito processual é o direito mais rente à vida. Não é? É muito difícil você forçar categorias dogmático-processuais num grau de abstração tal que lhe permita quase fazer uma metafísica processual, descolados da realidade mais imediata. Não dá para fazer isso. Então eu tenho uma certa dificuldade também de entender como um processualista sem experiência prática consegue fazer isso. Para mim foi exatamente dessa maneira, foi mergulhando na prática do cotidiano do foro que eu me tornei um processualista. Como expliquei, por uma necessidade imperiosa, prática, pôr dinheiro no bolso e colocar arroz e feijão na mesa de casa. E me tornei garantista depois que virei juiz. Ou seja, foi sentindo a quantidade imensa de poderes que eu tinha que eu me dei conta de que era poder demais para uma pessoa só. Isso aqui precisa ser controlado. Não é possível que num ambiente republicano haja tanto poder judicial incontrastável. Eu observava em mim. Eu fui o meu maior laboratório para me converter ao garantismo. E depois, obviamente, eu tive contato com essas ideias que me foram inicialmente apresentadas por um garantista também tradicional, chamado Glauco Gumerato Ramos. Mas também no começo não concordei muito. Porque entendi o acerto da ideia, mas não concordava muito com o modo metodológico, conceitual, como essas ideias eram trabalhadas pelos pais fundadores do garantismo no mundo, que são basicamente o Franco Cipriani da Itália, o Juan Montero Aroco da Espanha e o Alvarado Veloso da Argentina. São os meus mestres, obviamente, mas eu achava que faltava algum apuro analítico mais sofisticado em tudo aquilo. Lógico, são historiadores do processo. E aí eu tentei fazer justamente aqui no Brasil, naquilo que alguns chamam já de uma escola brasileira de garantismo processual, aquilo que, no meu parecer, faltava a esses pais fundadores, que é dar uma base metodológico-conceitual um pouco mais apurada a tudo aquilo, né? E não fazer só um garantismo como uma política jurídico-processual, mas uma garantística propriamente, como uma dogmática processual a partir dos textos de direito positivo vigentes. Perfeito. Eu tenho aqui, aproveitando essa introdução ao garantismo processual, que de fato para muitas pessoas pode ser um termo estranho e de fato muitas pessoas não conhecem o que é essa teoria do garantismo processual. E aí eu gostaria que você fizesse uma introdução explicando o que é essa teoria do garantismo, né, fizesse uma rápida distinção entre garantismo processual e esse hiperpublicismo processual que nós temos. E eu vou aproveitar depois que você fizer isso e lhe colocar em uma situação aqui delicada. Eu vou trazer alguns pontos do processo polêmicos, né, que em vários artigos já deixou clara a sua posição sobre eles, mas para que você comente, né, vou trazer algumas situações polêmicas, né, sobre alguns pontos debatidos no processo civil, como negócios processuais, flexibilização procedimental, para que vocês tentem explicar, à luz do garantismo, né, o que é que o garantismo pensa sobre essas teorias, né? Mas, primeiramente, eu gostaria que você distinguisse essa questão do garantismo processual para o publicismo processual e também, já aproveitando isso, falasse sobre a Associação Brasileira de Direito Processual e como surgiu essa ideia de fundá-la. Bem, vamos lá.
em linhas bastante grosseiras, o garantismo processual, como a própria expressão já denuncia, é a defesa da ideia de que o processo é uma garantia. Mas é preciso fazer aqui uma certa diferenciação, porque as pessoas confundem esse garantismo com aquele garantismo propugnado, por exemplo, pelo filósofo italiano Luigi Ferraioli. Que é o que é mais citado na academia. Pois é. A palavra garantia no léxico da língua portuguesa, das línguas neolatinas de uma maneira geral, a palavra garantia ela tem dois grandes blocos de sentido. Num primeiro sentido, garantia significa tutela contra a frustração, contra a insatisfação, contra a inefetividade, contra a inoperância, contra a ineficácia social. É o sentido que usam, por exemplo, os privatistas, quando falam em garantia fidejussória, garantia real, garantia locatícia. E é o sentido usado por Ferraioli numa teoria que não é dogmática, uma teoria zetética. O Ferraioli faz do seu garantismo, ao mesmo tempo, uma teoria política, uma teoria do constitucionalismo e uma teoria geral, que revisita ou tenta refundar as ideias de Kelsen. Não é este garantismo que eu defendo. Como eu disse, há um outro bloco de sentido para o termo garantia, que no léxico da língua portuguesa também significa tutela contra o arbítrio. E, portanto, aqui eu me alinho a uma tradição dogmática constitucionalista. Não é mais uma zetética, é uma dogmática. É uma dogmática do sistema de direito constitucional positivo brasileiro atualmente vigente. Garantia aqui, portanto, como tudo aquilo que protege o cidadão contra o eventual arbítrio do Estado. Isso funda uma outra teoria, que tem o mesmo nome, mas tem uma base conceitual própria, tem uma linha metodológica própria, tem um estatuto epistemológico diferente. Então, essa diferenciação é importante. Então, quando eu digo que processo é garantia, eu digo que processo é garantia no segundo sentido. O processo é tutela contra o arbítrio estatal. E não sem razão, o lugar de visibilidade principal do processo na Constituição Federal de 1988 é o inciso 54 do artigo 5º, que diz que ninguém será privado de sua liberdade e de seus bens, senão mediante o transcurso de um devido processo legal. Isso mostra que o cidadão é titular de um direito subjetivo fundamental de liberdade contra o Estado, a que a sua esfera jurídica seja, porventura, somente atingida se este Estado se desincumbir, etapa a etapa, de um processo que tem de ser adjetivado de devido e legal. Então, em linhas sintéticas, a ideia de garantismo processual é a ideia de que o processo é um direito de resistência, um direito de defesa do cidadão contra eventuais arbítrios incorridos pelos exercentes das funções públicas. Não só um limitador do poder dos juízes e dos tribunais, também e principalmente. Então, tudo quanto seja processo legislativo, processo administrativo, processo em juízo, tudo isto é garantia do cidadão. Porque, a bem da verdade, o titular do poder não precisa de processo. O cadenciamento para e passo do processo serve justamente a quem? Ao destinatário dos efeitos do poder. O titular do poder simplesmente tem o poder. E basta exercitá-lo de plano, de pronto, para que ele subjugue a esfera jurídica do cidadão. Então, o garantismo processual
Eu prefiro o termo garantística, porque eu estou fazendo aqui uma dogmática constitucional sobre o processo. E isto mostra, dentre outras coisas, que o processo é uma realidade substantiva. Ele é também um instituto de direito material constitucional, porque ele se interpõe como uma trava de proteção entre o Estado e os cidadãos. Então, grosso modo, essa é a ideia força do garantismo, ou como prefiro eu, da garantística. E desta afirmação se derivam inúmeras consequências analíticas, hermenêuticas e práticas. Inúmeras. Isso muda a visão sobre o processo em 180 graus. Perfeito. Diferentemente do que se defende comumente no Brasil, que é a ideia de que o processo é um instrumento a serviço da jurisdição, ou seja, como se o processo fosse um utensílio, uma ferramenta serviente ao juiz, não ao jurisdicionado, o que me parece uma visão bastante autoritária. E como surge a ideia de fundar uma associação a nível nacional que teria como base justamente essa garantística do processo? Algumas coisas vinham me incomodando há muito tempo. Nós temos um grande instituto no Brasil que congregava, como ainda congrega, cientistas do direito processual. Sempre se vendeu a ideia de que esse instituto era um instituto democrático, que ele abarcava correntes de pensamento processual dos mais diferentes matizes. E é óbvio que isso não é verdade. Eu comecei a me dar conta de que quem não rezasse aquela cartilha estaria fora do jogo, não teria voz e vez nos eventos. E que, a bem da verdade, aqueles eventos nada mais eram do que a criação de palanques para a doutrinação por professores de processo, com uma visão que, no meu entender, era bastante autoritária, como, por exemplo, essa visão publicística de que o processo serve ao Estado e não ao cidadão. Então, eu percebi que era preciso ocupar um vácuo, era preciso criar um espaço de interlocução científica que desse vez e voz, principalmente a autores que defendiam ideias que jamais seriam divulgadas naquele instituto. E uma das ideias que me pareceram muito combatidas, na verdade, as ideias garantistas nem eram combatidas, porque simplesmente se davam essas ideias como impensadas. Ou seja, era como se o garantismo estivesse à margem de qualquer possibilidade de discussão oficial. Chamava a minha atenção, por exemplo, que autores garantistas estrangeiros eram absolutamente desconhecidos do público leitor no Brasil. Eu faço esse exercício, às vezes, nas minhas palestras, eu falo assim para os alunos, às vezes eu falo isso para doutorandos. Vocês já ouviram falar em Luiz Correia de Mendonça, Mariana Gouveia França, Juan Monteiro Aroca, Girolamo Monteleone, Franco Cipriani, Omar Benaventos, Alvarado Bechoso, Humberto Sierra Briceño, Dante Barrios de Ángeles. E as pessoas me olhavam com o olho arregalado. Quem são essas pessoas? Grandes processualistas, se não garantistas, com visões não tão publicistas. Tem a Eugênia Ariano Derro, no Peru. E como é que ninguém conhecia esse pessoal no Brasil? Então, isso me chocou. E eu comecei a entender que, na verdade, havia um trabalho de décadas de se blindar o Brasil, o que é próprio da academia brasileira, sempre muito autoritária, de se blindar o Brasil dessas ideias, desses livros e desses autores. Então, me pareceu tentador, para não dizer que me pareceu lógico, fundar uma associação. E eu tive uma imensa dificuldade de encontrar parceiros. Porque a primeira coisa que eu via era, não, eu não vou ir contra o mainstream. Eu não vou bater de frente com o establishment, senão eu vou ser jurado de morte, né? Uma morte civil acadêmica. Eu não vou ter mais espaço em palestras, ninguém vai me chamar para cursos.
E isso realmente acontece. Então, há muito custo, depois de ouvir vários nãos de vários amigos, muitos dos quais pensando como eu encontrei um professor, um grande processualista pernambucano, que eu reputo o maior processualista do Nordeste, que é o professor Roberto Campos Gouveia Filho, grande pontiano, que topou a ideia. Eu penso exatamente como você, não tenho nada a perder, ninguém paga minhas contas. Vamos fundar uma associação e fundamos. O Roberto não é necessariamente um garantista, embora tenha posições garantísticas aqui e ali. Acho que hoje ele é mais garantista do que quando fundamos. A BDPRO já está cumprindo a sua função. Sim, e lógico que ele não é um convertido, mas ele é uma pessoa que hoje entende as ideias. Lógico, já leu a mim e outros autores. Ele também me influenciou muito. Nós somos muito amigos. Então foi o grande parceiro que eu encontrei para fundar a BDPRO. É óbvio que nós pagamos um preço alto, né? Você acaba perdendo pessoas que você até então tinha como amigos. As pessoas foram se afastando, mas ao mesmo tempo, toda uma nova perspectiva se abriu para mim, né? Não é fácil porque é muito difícil você, depois dos 40 anos, reestudar tudo do zero. É o que eu fiz. Eu precisei abandonar tudo que eu havia lido e reconstruir a minha estrutura mental em matéria processual. Porque essa ideia de instrumentalidade ou de processo como ferramenta a serviço do Estado, ela é praticamente uma cultura. E como toda cultura, ela se implanta no seu subconsciente. E como tudo que se implanta no seu subconsciente faz com que você comece a dar respostas automáticas. Você começa a, irrefletidamente, agir como pensador, professor e advogado de uma maneira instrumentalista. Então, até você refazer todo um estado mental, isso leva muitos anos. Eu ainda me pego, uma vez por outra, de quando em quando, tendo reações automáticas que estão em sintonia com esse pensamento instrumentalista. Não é fácil. Mas, enfim, acho que... porque eu fui catequizado desde a graduação desse modo, né? Então, é muito difícil começar do zero, mas, enfim, eu fiz convicto de que acho que é o certo. E, lógico, tive várias portas fechadas. Perdi pessoas que eu achava que eram meus amigos, só porque eu mudei de ideia. Né? E uma ideia que desagrada a classe da magistratura. Muito complicado você, como juiz, encontrar pelos corredores de eventos juízes que pensam de um modo instrumentalista e que me olham como se eu fosse um traidor da classe da magistratura. Você pensa o processo de uma maneira cidadã, que protege as partes, e não um processo que serve ao poder. Né? Mas é porque eu me observo como juiz e eu sei a quantidade de poder que nós temos. Você acha que hoje no Brasil, né, nós temos esse reflexo, e eu como professor de processo eu verifico que os alunos saem da academia com muita dificuldade de pensar o processo e, quiçá, saber até regras de procedimento, porque de fato existe uma diferença, né, entre o processo e o procedimento, entre o processualista e o procedimentalista. Mas eu percebo essa dificuldade em ambos os lados no aluno, tanto no aspecto de pensar o processo como no aspecto de pensar o procedimento. Você acredita que existe, né, hoje uma crise no ensino jurídico no Brasil, mais especificamente no processo, um modelo hoje em que o direito é ensinado se adequa à necessidade do aluno de saber o processo? Eu tenho duas teses a esse respeito. A primeira é porque, na minha modesta opinião, o modo instrumentalista de se enxergar o direito processual é um modo antirrealista. Atenta contra a estrutura da realidade. Então, a assimilação de uma visão instrumentalista sobre o processo, ela só entra quando é martelada na cabeça do aluno de maneira insistente, por meio de uma lavagem cerebral.
subliminar, subreptícia. O meio vai te forçando a pensar dessa maneira. Mas é uma maneira irrealista, que, ao fim e ao cabo, é contraintuitiva. Eu faço sempre um experimento com alunos de primeiro ano. Eu apresento uma visão instrumentalista e uma visão garantista. Sem que eles ainda tenham sido intoxicados por essa visão autoritária do direito processual, especialmente do processo civil e do processo trabalhista ainda mais. E eu estimo que mais de 90%, pelo menos da amostragem que eu tenho de alunos, aderem imediatamente à visão garantista. Ela soa mais lógica para o aluno. Então perceba o esforço de agressividade mental que é preciso fazer para se convencer o aluno de que o processo é um instrumento a serviço do Estado. Então isso talvez explique um pouco da dificuldade de assimilação. E outra é porque nós estamos vivendo uma era de completa degradação mental, né? A partir do momento em que você vende a ideia de que os princípios, que ao fim e ao cabo são em essência valores morais. Então, quando você diz que os princípios são normas autoaplicáveis para a solução direta de casos, e quando você diz que direitos fundamentais são princípios, a consequência imediata é você destruir a ideia de direito como sistema e mergulhar o direito nos meandros obscuros da moral, como se o jurídico fosse um capítulo da moralidade. O problema é que a moral e o direito têm lógicas sistêmicas completamente diferentes entre si. Então isso é trágico para o direito. E qual é uma das consequências imediatas desse tipo de pensamento jusmoralista? O aluno perde a capacidade de raciocínio analítico a partir de regras. Então qual é a tentação para o aluno que é educado dentro desta cultura jusmoralista? Ele se torna um solucionador de casos mediante juízos morais. Você passa um caso para o aluno, os alunos são treinados a isso hoje. Ele entende o caso, ele faz um juízo de valor moral sobre aquele caso. O passo seguinte é encontrar um princípio que espelhe aquele juízo moral, e isso é fácil. E a partir do princípio ele saca, sem ter consciência de que faz isso, aí sim, uma regra que ele vai desenvolver para resolver aquele caso. Uma regra que é criada por ele próprio sem ele saber, e que se perde nos meandros da fundamentação que ele dá. Ou seja, ele começa a advogar, ele começa a pensar como uma espécie de microlegislador. Cada operador do direito se torna um microlegislador, um parlamento de um homem só. Pior, um parlamento de um homem só, indômito, desparametrizado, sem cultura humanística suficiente. Isso explode completamente a metodologia tradicional do direito. Isso, de uma certa forma, emburrece, porque isso desarticula completamente a lógica do direito. Então, o que nós estamos formando? Uma leva de alunos reativos moralmente a questões jurídicas. Bem, a partir de princípios você faz o que você quiser. Porque, como diria o falecido e saudoso professor Calmon de Passos, isso nos anos 80 ele dizia, e anos 90. O princípio, quando você raciocina o direito a partir de princípios, você só sabe o ponto de partida. Você nunca sabe qual vai ser o ponto de chegada. E mais uma vez, como lhe soía acontecer, ele foi profético. Então, a gente tem no processo, me parece, um duplo fator. Um fator que atenta contra a estrutura da sua própria realidade, que é um pensamento instrumentalista. O processo é naturalmente uma garantia. Ele não é só imputacionalmente uma garantia, embora o seja também.
E o direito em geral e o direito processual em particular se tornaram um subcapítulo da moral, com todos os profundos graus de indeterminação que os juízos morais carregam consigo. Não que não seja possível uma objetividade na moral, mas a moral também tem zonas conturbadas de indeterminação. Qual é o risco imediato do jusmoralismo? Se há zonas de indeterminação na moral, você muitas vezes pode impor às partes um juízo moral que você carrega no seu foro íntimo e pode não ser a moralidade social majoritariamente praticada. E isso dá aso a um sem número de manipulações, como, por exemplo, transformar decisões pretensamente jurídicas e morais em decisões políticas. Ou seja, você abre a caixa de Pandora, não tem mais controle. Então nós vamos ter que precisar de muitas gerações para colocar o direito novamente nos trilhos. Que show, hein, Igor? Que show, viu? Agora, para a gente já caminhando para os últimos momentos do nosso podcast, vamos falar agora. Realmente é fascinante ouvir o professor Eduardo. É uma visão filosófica, uma visão epistemológica de pensar o processo. Muito interessante. Que realmente é raro a gente ouvir essa análise do processo, porque, de fato, existe uma preocupação muito grande com o procedimento, o prazo do agravo, o prazo dos embargos, interrompe, não interrompe, e existe, de fato, uma carência, né, de preocupação da forma de pensar o processo como instituto, realmente a serviço do cidadão. E aí justamente entra a lógica do garantismo processual. Mas a gente vai fazer agora algumas perguntas pessoais, né, para a gente saber um pouco mais de quem é Eduardo. Eu vou fazer um, aí vai fazer outro, a gente vai alternando aqui. Mas vamos lá, qual é o seu principal hobby? Rapaz, cinema, viagem e leitura. Eu não leio só direito, né? Não leio só garantismo. Não. Quem só sabe direito, dizia o Pontes, nem direito sabe. Eu tenho várias paixões. Eu acho que nas humanidades o direito talvez seja a menor delas. Outra. Me diga um xodó, um artigo ou um livro, um título. Rapaz, são tantos, né? É difícil a gente Um xodó, que você tem um carinho enorme. Um autor ou um livro? Um artigo ou um livro que você escreveu. Que eu escrevi? Um xodó seu, que esse daqui eu tenho muito orgulho. Essa é difícil de responder. Acho que um dos meus xodós é um livro que está no Prelo, que é O Princípio Não é Norma. É uma coletânea de 22 reflexões pequenas que eu fiz ao longo dos últimos anos. É um trabalho do qual eu me orgulho. Também um trabalho não livresco, eu não cito ninguém. Lógico, cito aqui e ali, mas é um trabalho em que eu tentei fazer algo de mim mesmo. Esse é um livro do qual eu nutro um certo orgulho. Artigos, eu escrevi tantos artigos. Eu soltei um artigo semana passada que me deu muito prazer de escrever. Eu fiquei 7 meses em crise com o direito. De janeiro para cá eu não escrevi nada. Então, assim, a volta foi na semana passada. Eu soltei um artigo chamado A Realidade que Constrange o Juiz e o Juiz que Constrange a Realidade. É uma tentativa de fundar uma espécie de teoria realista da imparcialidade. Me deu muito prazer porque eu voltei a matar a saudade que eu estava tendo de escrever sobre garantismo. Estava em crise com o mundo. Mas foi bom, porque eu mergulhei muito em mim mesmo, eu me redirecionei a Deus, abracei uma fé religiosa e tudo isso tem me ajudado muito. Filme favorito? Você gosta muito de faroeste? Gosto. Eu gosto de tantos filmes, né? Nossa, é difícil. Gosto de faroeste, mas se eu pudesse dizer assim, alguns filmes que mudaram a minha vida, um deles foi o Leopardo, Il Gattopardo. Outro filme que me encantou muito é um filme em preto e branco chamado Aurora. É um filme do cinema mudo. É uma das melhores coisas em matéria artística com a qual eu me deparei na vida. Ele é preto e branco e ele é do cinema mudo? Cinema mudo. É de um diretor alemão. É difícil achar. Eu assisti esse filme quando eu aluguei numa videolocadora cujo dono era um colecionador.
era professor da USP lá em Ribeirão Preto. Essa videolocadora, infelizmente, fechou. Eu não sei mais se tem isso no YouTube, enfim. É um filme espetacular. Eu acho que Aurora e Leopardo são os meus 2 filmes preferidos. Embora eu tenha um pendor por filmes de faroeste, especialmente do Sergio Leone, obviamente, né? Com as trilhas sonoras do Ennio Morricone e com o protagonismo de autores como Clint Eastwood, enfim, Lee Van Cleef. Aí o cara sabe, né? País favorito que você já visitou? Portugal. Portugal. Por quê? Eu me identifico com aquilo, já que eu falei que tem vários gostos, uma das minhas predileções é estudar a história de Portugal. Eu não conheço nação do mundo que tem história mais interessante. Uma história maravilhosa. Aliás, eu acho que de 1500 para frente, a história de Portugal não foi tão agradável quanto a história de Portugal desde o século XIII até o século XVI. Eu acho que esse período, do século XIII ao século XVI, nenhuma nação se igualou à história de Portugal. Uma história, enfim, uma pena que não dá para contar aqui. Esse é outro podcast, outro episódio. E eu me interesso muito pelo direito processual civil luso-medieval desse período. É interessante que você falou, por exemplo, do processo lusitano medieval e das garantias que lá existem e que não são respeitadas aqui ou chegaram há pouco para nós. Essa qualidade histórica que você traz, dá para perceber desse aparato português. Os praxistas portugueses não eram só praxistas, foram magnânimos teóricos. Não é à toa que o Pontes de Miranda dizia que a glória do processo civil brasileiro ocorreria se o Brasil tivesse tido 2 posturas. Honrar a tradição luso-medieval, que de alguma maneira fundou a nossa tradição primeva, e imprimir essa tradição uma sofisticação metodológico-conceitual própria aos austríacos e alemães. E é o que ele, de alguma maneira, fez na sua obra. Se você pudesse resumir a obra do Pontes de Miranda em matéria processual, eu diria que era um estudioso da tradição luso-medieval que relia essa tradição com a cabeça de um germânico. Infelizmente, o Brasil jogou fora as 2 coisas. É muito interessante porque sempre quando ele fala sobre as teses e tudo, essa história, ele traz uma história, um aparato histórico muito interessante que a gente não vê em nenhum lugar, talvez. Tem uma base profunda mesmo. E ele não cita só Portugal, né? Vem tantos outros países. É sistemático de todos os Eu países. gosto da comida portuguesa, gosto da história. Gostava de vinho, até me converter ao Islã, hoje eu não bebo mais. E gosto da literatura portuguesa, gosto dos poetas, dos prosadores de Portugal, gosto da geografia de Portugal, da paisagem portuguesa, do jeito um pouco rabugento do português. Eu gosto daquilo, eu me sinto absolutamente em casa em Portugal. Música e banda favorita? Eu tenho um gosto, aqui não é hipocrisia não, eu tenho um gosto bastante eclético, mas só se você perguntar aquilo de que eu não gosto. Eu gosto de música clássica. Eu gosto muito, por exemplo, de tango. Gosta só de ouvir ou de dançar também? Não, só dançar. Eu ouço muito tango argentino. Eu ouço muito flamenco espanhol. Tem vários autores vários cantores e compositores dos quais eu gosto. Quando a gente soltar o podcast, tem que colocar um vídeo no final do professor dançando. E obviamente que eu adoro fado. Eu escuto muito essas músicas. Eu escuto muito fado português. Se você entrar no meu Spotify, você vai encontrar muita referência à música portuguesa, à música espanhola, à música argentina. E adoro, isso é uma paixão de infância, adoro o Elvis Presley. Pô, massa. Pois bem, professor Eduardo, é uma satisfação abrir esse podcast com episódio, com essa entrevista maravilhosa. Confesso que conversar com o professor Eduardo é tão interessante que a gente tem que fazer uma série depois do podcast só com ele. Pô, porque tem tanta história interessante. A gente, inclusive, gravamos esse podcast, antes almoçamos, né? Até quase que a gente comia uma feijoada, mas não comemos, porque senão ninguém gravava. Senão ninguém gravava o podcast. Mas agradecer bastante a presença do professor, o quanto o professor contribui para a cultura jurídica nacional. Inclusive, o professor não dá aula só aqui, né? Dá aula também na Argentina, também faz parte do Instituto Pan-Americano de Direito Processual. Então, é um processualista de renome, não só nacional, mas de renome hoje
mundial, e para a gente é um privilégio tê-lo aqui. E Igor vai fazer as considerações dele, né? Faça logo as suas considerações, que eu quero fazer uma pergunta final. Uma pergunta difícil. Primeiro, a gratidão da oportunidade, do seu tempo. Né? Seja bem-vindo novamente aqui a Sergipe, que volte tantas outras vezes, até para a gente fazer um próximo episódio, quem sabe. Um tema, inclusive, que pode ser sua sugestão. Mas achei pontos muito interessantes que você trouxe aqui no evento. Confesso que não tinha lido tanto quanto suas obras, mas saio daqui com uma vontade imensa de ler seus artigos. Né? Até, por exemplo, presunção da inocência no processo civil, uma parada que eu nunca tinha ouvido falar. O garantismo como um tema que eu não tinha enfoque em algum. Também a questão, né, das garantias, da não flexibilização, né, essa questão que você traz com muito enfoque. Só agradecer e fazer a nossa mente trabalhar. Volte novamente, que a gente vai estar aqui sempre de braços abertos. Trago aí também eventos da ABD Pro para que a gente possa aprender com você e tantos outros colegas de renome. Saiba que está sempre de portas abertas aqui. Muito obrigado. Fica aí a pergunta, Daniel. Agora uma pergunta para a gente encerrar o podcast, né? É uma pergunta difícil, como eu disse, profunda, mas eu queria que você encerrasse com o seguinte: até hoje, qual a lição mais importante, uma das lições mais importantes de vida que você aprendeu, que você realmente lembra dela todo dia e que você gostaria de deixar para as pessoas? Rapaz, a impressão que eu tenho agora, com recém 50 anos de idade completados, é de que nós vivemos num mundo mentalmente doente. E essa doença mental contaminou os nossos corpos e contamina diariamente as nossas almas. Nós vivemos uma era em que o senso de imaginário tem vencido o senso de realidade. Se eu pudesse resumir a loucura do mundo, eu diria que as pessoas estão viciadas em si mesmas. Como se as pessoas, em parte ou no todo, determinassem a realidade. Como se a realidade não fosse aquele dado externo objetivo que independe totalmente de quem o conhece. As pessoas acham que a realidade só existe enquanto elas pensam a realidade. E não é sem razão que nós estamos vendo convenções humanas puramente arbitrárias indo contra a estrutura do real. Basta que eu me sinta no meu mundo intrapsíquico de um modo, ainda que este modo não se adeque à realidade, para que esta convenção que eu estabeleci, para mim e para o mundo, predomine. Esse tipo de pensamento é um pensamento infantiloide. Porque a criança é assim. Um bebê, quando nasce, ele tem o tal do sentimento oceânico. Ele não sabe que existe uma realidade fora dele. Porque ele chora e simplesmente acontece na sua boca o bico do seio de uma mãe escorrendo leite. Nós vivemos algo muito parecido. Então é preciso que nós restituamos o senso da realidade. Perfeito. Que legal. Eu acho que o mundo hoje vive esta doença. Perfeito. Tudo em maior medida ou menor se reduz a isso. No direito, na economia, na psicologia, na literatura, no processo civil. Muito interessante. Galera, meus amigos, vamos encerrar aqui o primeiro. Que sejam tantos outros. Vai ser o início aí de uma longa temporada. E deixe sua curtida, comentário, compartilhem. Esse é o primeiro. Vamos trazer outros nomes, se Deus quiser, aqui para trazer tantas histórias como essa, de inspiração para a gente. E fica aí, Daniel, as últimas falas. Perfeito. Agradeço novamente ao professor Eduardo, que Deus lhe abençoe nesse caminho. Amém. Lhe dê força, porque quem trilha
caminho educacional realmente tem uma missão de vida, que é preparar mentes que irão mexer com algo tão importante para a vida do cidadão como é a sua área, que é o processo. Então, de fato, a gente tem que entender que processo não é simplesmente, como você bem falou, escrever livros, escrever teses, escrever artigos, ou ficar fazendo fóruns e debatendo. Temos que lembrar sempre que o centro do processo tem que ser o cidadão. Então, ouvindo aqui as suas ponderações, ver um magistrado tão preocupado com o jurisdicionado, com o cidadão, e recebê-lo aqui para a gente é um grande privilégio. Então, obrigado. Parabenizar e lhe desejar toda a sorte do mundo, todas as bênçãos e que muitos anos de vida para que possa continuar produzindo, possa continuar nos esclarecendo e presenteando o Brasil com o seu grande conhecimento. E para todos, né, até a próxima. Esse é o Prosa Legal. Tivemos aqui hoje uma grande entrevista com o professor Eduardo Fonseca, juiz federal, professor, doutrinador, e nos vemos em breve. Abraço. Eu vi catar